Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. E o tema da aula de hoje é gráfico de superfície e curva de nível. Na aula anterior, eu ensinei como encontrar os pontos extremos de uma função de várias variáveis. Nessa aula, eu resolvi 5 exercícios diferentes e em cada caso eu fui mostrando como encontrar os pontos extremos. O que é pontos extremos? Os pontos onde a função assume valores máximos e mínimos locais ou globais, tá? E aí, em cada caso, a gente foi usando as ferramentas e os teoremas que nós temos. Nesse vídeo, eu vou fazer o gráfico dessas superfícies, dessas 5 funções que eu resolvi no vídeo anterior, para que vocês possam enxergar direitinho os pontos de máximo, de mínimo e o ponto de célula, tá? Então, vamos arrumar a tela aqui. Vou ficar aqui no cantinho. Ó, tô dentro do MATLAB, tá? Aí você pode pensar, nossa, professora, eu não tenho MATLAB. MATLAB é um software caro. Eu entendo. Eu tenho a licença do MATLAB, mas nem todo mundo pode ter. Então, vocês podem usar 2 softwares que são similares ao MATLAB para fazer esses gráficos, tá? E que são free. Um é o Scilab, vou deixar o link aqui no vídeo para vocês verem ele. Só colocar no Google que vocês vão achar o software, tá? Tem o Scilab e também tem o Octave, depende de como a gente vai pronunciar isso aí. Todos dois são softwares livres, tá? E que vocês conseguem fazer gráfico de superfície usando eles. Estou usando o MATLAB porque eu tenho a licença, então para mim é mais prático, né? Bom, então para começar, aqui em cima, gente, eu coloco um CLC, que é para limpar a tela de comandos, tela de resposta dele. O Clear All, tá? A função dele basicamente é limpar a memória do MATLAB, porque, por exemplo, tem vários arquivos aqui salvos, né? Onde eu tenho x, z igual a alguma coisa, x igual a alguma coisa. Então a gente pede 10 comandinhos só para ele fazer uma limpeza da memória e não confundir com outros arquivos. Esse Close All é para fechar todas as figuras. Como eu vou pedir para ele abrir 2 figuras aqui, ele vai fazer de curva de nível e vai fazer a da superfície. Então, toda vez que eu rodo, eu peço para ele fechar essas figuras e abrir novamente, tá? Então, vamos começar. O primeiro comando, a gente vai colocar aqui ó, o vetor XY. E aí, nós vamos pedir para ele fazer um mesh grid. O que é isso? É fazer a malha, tá? E aqui a gente coloca os intervalos de x e de y. Então, ó, x, nesse caso aqui, ó, tá indo de menos 1,5 até 1,5 e o espaçamento 0,1. E y também, tá indo de menos 1,5 a 1,5 com espaçamento de 0,1. Então, vocês podem mudar o espaçamento, podem mudar tudo aqui. E ele vai fazer essa malha, tá? Com a malha, a gente faz a superfície. Eu já fiz vários testes aqui e coloquei as melhores malhas para cada superfície que a gente vai resolver, tá? A primeira vai ser essa aqui, ó, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Professora, mas tem um ponto elevado, ponto vezes, para que isso? Então, aqui, ó, x e y são vetores. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando eu fizer aqui x elevado ao quadrado, eu tenho que falar para o MATLAB que eu estou fazendo um vetor elevado ao quadrado, né? Não é uma variável. Então, esse comando, ponto elevado, ponto vezes, é a forma que a gente usa para avisar o MATLAB, olha, isso aqui é um produto de vetor, isso aqui é um vetor vezes vetor, tá? Porque x ao quadrado é x vezes x. Então, é um produto escalar de vetores. Então, esse ponto elevado, ponto vezes é para isso. Só para avisar o MATLAB que ele vai fazer uma operação envolvendo vetores. Esse aqui é o primeiro exemplo, tá? Que a gente resolveu na aula passada. É o parabolóide elíptico. O parabolóide elíptico é aquele bombonzinho caseiro, tá? Aqui a concavidade dele tá para cima e a gente encontrou um ponto de mínimo, que era o ponto 1, 3, x igual a 1, y igual a 3. Um ponto de mínimo local e global. Então, vou pedir para rodar para vocês verem, ó. Vamos mudar aqui, gente, ó, um mesh grid. Para esse exemplo 1, tá, do parabolóide elíptico, esse mesh grid aqui foi o que ficou melhor nos meus testes.
Depois vocês podem brincar aí. Então, vou pedir para eu rodar. Ah, não expliquei aqui, né? Ó, a primeira figura vai fazer a superfície. Então, a gente coloca surf, X, Y e Z. O color bar é uma legenda, é uma coluna, tá? Que ele coloca as cores e o valor da função. Então, a gente consegue observar onde estão os mínimos e máximos. E aqui os nomes dos eixos, tá? X-label, Y-label, Z-label. A outra figura, aqui eu tô fazendo as curvas de nível, tá? Então, aqui ele vai fazer também uma escala com o valor das funções, tá? Aqui, esse aqui é o comando para curva de nível, contour, de x, y, z. E eu tô pedindo aqui 40 curvas. Posso pedir quantas eu quiser, tá? O color bar de novo, e esse aqui é o nome do eixo. Eixo x, eixo y, que eu pedi para ele plotar. Então, eu vou dar o play. Ó, já está rodando. Saíram as duas figuras, ó. Figure 1, figure 2. 1, 2. As duas figuras. Aqui tá o gráfico da superfície, tá? E aí a gente pode rotacionar esse gráfico, ó. Eu venho aqui em rotacionar, clico e eu consigo, ó, rotacionar o gráfico. Então a gente consegue ver o gráfico por outros ângulos, né? E aí, se a gente observar, ó, o color bar, tá vendo? Aqui, o azul, ó, a função vale 50, 100, tá aumentando de valores. Se a gente observar, o mínimo, né, tá na parte azul e ela não tem valor máximo, né? Essa função, ela continua crescendo infinitamente no R2, né? Então, ela não tem máximo, mas ela tem um ponto mínimo que nós encontramos, que era o ponto 13, né? E aqui, ó, tá a outra figura, que são as curvas de níveis. Então, aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, assim, ó, 3, tá o ponto de mínimo, né? E a gente consegue perceber pelas cores, ó, que em azul o valor da função tá diminuindo e verde, laranja, amarelo aqui está aumentando, né? Então, nós conseguimos encontrar realmente o ponto de mínimo e que a gente consegue visualizar ele aqui. E se você coloca, ó, o mouse em cima da curva de nível, ele me dá o ponto onde eu tô, né? O X e o Y e me dá o nível, ó. É muito interessante isso aqui. Ó, tá vendo? Eu consigo encontrar os níveis aqui diferentes. Acho muito prático de usar. Vamos fazer os outros testes, então? O próximo, que foi o exemplo 2 que a gente resolveu na aula passada, é z igual a y quadrado menos x quadrado, que é o paraboloide hiperbólico. Vou colocar aqui o mesh grid dele. Tá faltando aqui, né? Um parêntese. Opa, aqui. Até 10, né? Parêntese, ponto e vírgula. Gente, o ponto e vírgula aqui é para ele não plotar essas coisas na tela de comando, tá? Se eu tirar esse ponto e vírgula aqui, todos os pontos dessa malha vão aparecer aqui na minha tela de comando. Isso faz o algoritmo ficar mais lento. Então a gente põe um ponto e vírgula para ele não colocar esses resultados lá. Lembrando que o paraboloide hiperbólico é a célula de cavalo, né? Então, vou dar o play. Tá aqui, ó. Lembram lá da aula, né, gente, da célula de cavalo? A gente não tem nem ponto de máximo e nem de mínimo. A gente encontrou um ponto crítico, né, que era um ponto de célula. E aqui, ó, vou dar uma giradinha que vai dar para perceber, ó. Se eu tiver aqui, ó, né, no 0, 0, olha lá, quase acertei o mouse, ó. Se eu tiver no 0, 0, né, o que que acontece? Se eu ando na direção, ó, do eixo X, né, que é para cá, ó lá, eu tenho o 0, 0, ele é um ponto de máximo. Mas se eu ando nessa direção do eixo Y, ó, ele é um ponto de mínimo. Então, por isso que o 0, 0 é um ponto de célula, porque não é máximo e nem é mínimo. Dependendo da direção, né, muda de valor. Ele é máximo numa direção, mínimo em outra. E aqui, se a gente observar a curva de nível, ó,
Olha que bonito que fica, né? Então aqui, ó, o color bar mostra direitinho onde os valores estão aumentando, então diminuindo. Então olha que interessante aqui, ó, tá? Se eu tiver no 0, 0, eu vou na direção do eixo Y, ó, os valores estão aumentando. Se eu vou na direção do eixo X, os valores estão diminuindo, tá vendo? Estão ficando azul e pra cá tá ficando vermelho, né? A gente consegue ver direitinho pelas curvas de nível. Muito bonito, não é? Agora eu vou fechar e vou fazer o próximo. O próximo é z igual a x elevado à quarta mais y elevado à quarta menos 4xy mais 1. Tinha dado aquele desenho com a calça jeans, né? Custei achar o mesh grid que dava certo para ele, tá? Mas achei. Porque aquela calça jeans é difícil de aparecer graficamente aqui. Só se a gente forçar, fizer um zoom. Vou pedir para rodar. Ó, aqui a gente nem consegue ver direito aquela calça jeans. Vou pedir para rodar aqui. Opa, é aqui. Ó, vamos rodar. Mas aqui, ó, acho que nesse ângulo, ó, a gente consegue ver um pouco, tá vendo? Tem 2 pontos de mínimo local, né? E ela não tem o máximo, porque o valor da função vai aumentando. Então, tem 2 pontos, ó, de mínimo local, que eram os pontos, ó, 1 e 1, menos 1 e menos 1. E nós tínhamos encontrado um terceiro ponto crítico, que era o 0, 0, que é um ponto de cela, né? Tá bem aqui, ó. Se a gente vai para um lado, a função aumenta, vai para o outro, diminui. E aqui tá as curvas de nível, ó. Então, eu tenho um ponto de mínimo aqui no menos 1 e menos 1. Um ponto de mínimo aqui, ó, no 1 e 1, tá? E o 0, 0, ele é um ponto de cela. Olha aqui, se eu vou nessa direção, tá diminuindo. Mas se eu vou nessa direção, o valor tá aumentando, ó. Tá vendo? Então, é um ponto de cela. Vamos ver o próximo? Pessoal, então agora nós vamos resolver o quarto exemplo. Z igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 3x menos 3y mais 4. Esse aqui foi o mesh grid que eu achei que ficou melhor para esse exemplo. Vou colocar aqui. Vou pedir para ele rodar. Ó, aqui tá o gráfico superfície. Vou rodar ele para a gente poder enxergar. A gente consegue ver mais ou menos, ó, os pontos de máximo e mínimo local. Cuidado, gente, que o eixo tá negativo nesse sentido, tá vendo, ó? Deixa eu rodar de novo para cá para vocês verem. O X também, tá? Ó, X negativo para cá, negativo para cá. E aí, a gente tinha encontrado 2 pontos críticos. O ponto menos 1 e menos 1 era um ponto de máximo local, que é bem aqui, né? Nessa bundinha. Tá? E aqui, ó, tá? A gente tem um outro mínimo local, que é o 1 e 1, tá? Então, quando x for 1 e y for 1, a gente vai estar no mínimo local, e x igual a menos 1 e y igual a menos 1, a gente vai estar no máximo local. Não sei se deu para enxergar direitinho. Deixa eu colocar aqui embaixo. Você tá vendo? Ela tem umas bundinhas, ó, uma aqui e outra ali. É onde dão um mínimo e máximo local, tá? E aqui estão as curvas de nível dessa função. Então, aqui, ó, o menos 1 tá mais ou menos aqui, né? E o 1 tá mais ou menos aqui, ó. Tá? Ó. E a gente consegue ver pelo valor da função, ó, onde ela tá aumentando, onde ela tá diminuindo, olhando pela escala aqui, né? Esse color bar, que eu acho que facilita bastante a gente enxergar as coisas. E agora, a gente vai fazer o último exemplo. O último era um bastante complicado, não sei se vocês lembram. Era um exemplo bastante complicadinho, que a gente teve que fazer os cálculos usando o Wolfram Alpha. Opa. Tá aí. Aí ele tinha dado 5 pontos críticos. Vou rodar para a gente ver o gráfico da superfície.
Ó, tá aqui. Esse problema, né? Essa função tinha dado 5 pontos críticos e 3 pontos eram pontos de máximo locais. E os outros 2 eram pontos de célula, tá? Então a gente consegue ver aqui no gráfico esses pontos, né, de máximo local. Vamos rodar aqui. Ó, o gráfico também é cheio de bundinhas, tá vendo? Então a gente consegue ver esses pontos, tá? De máximo local. O valor da função, ó, vai só diminuindo, tá? Então não tem ponto de mínimo. E tem alguns pontos de célula que nós tínhamos encontrado, né? Eu nem lembro dos valores. Depois vocês voltam lá para ver. São números aproximados que nós encontramos, tá? Então tá aqui, ó, as bundinhas, tá vendo? Que são os máximos locais. E aqui, nas curvas de níveis, a gente consegue ver os pontos, tá? Consegue, assim, enxergar, né? Esses pontos de máximos locais, tá? Ó, os biquinhos, tá? Então tá aqui. E só, né? Aqui, ó, de amarelo, tá vendo? São os valores máximos da função, são os maiores valores que a função tá assumindo, ó. E depois vai só diminuir, tá? Se vocês quiserem aumentar a quantidade de curva de nível, é só vir aqui no comando, tá? E aumentar. Vamos exagerar para vocês verem? Vou pedir aqui 200. Ó como é que fica. Aqui não muda nada o gráfico da superfície, porque eu não alterei, né? Mas aqui, ó, né, nas curvas de níveis, dá pra... A gente colocou 200 curvas. Então, ficam mais curvas, mas a aparência é a mesma. Então, eu acho que fica desnecessário, tá? Mas vocês conseguem ver direitinho, ó, que aqui estão os valores de máximo, né? Em amarelo, laranja. E depois os valores vão diminuindo. Aqui, ó, nesse nível, ó, vamos clicar ali pra gente ver. Ó, no nível menos 36, o y é 0, x é 2, tá? Então, a gente consegue ver os pontos aqui. E é isso. É muito prático, né, fazer superfície de nível aqui no MATLAB. Eu, particularmente, gosto bastante. E acho que auxilia muito a gente enxergar as coisas, né? Deu para ver direitinho os pontos, né, de máximo. Direitinho assim, né? A gente precisa, às vezes, dar um zoom. Mas a gente consegue observar os pontos de máximo local, de mínimo local. A gente consegue observar o padrão da superfície, se ela aumenta, se ela diminui, tá? Então, é bastante útil fazer os gráficos e enxergar. Vocês podem fazer esses gráficos no Ultra Alpha, tá? Também. Mas lá a gente não consegue rotacionar, lembra? Se você não tiver a versão Pro, não consegue rotacionar. Então, a gente não consegue ver essas nuances do gráfico que aqui a gente consegue ver no MATLAB. Não tem o MATLAB? Usa o Scilab ou o Octave, tá? É praticamente os mesmos comandos que a gente usa lá. Se não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve para ajudar a promover o canal da professora, gente. É de graça para se inscrever, tá? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.